Hoje nós vamos falar sobre superfície de contato em dissolução de comprimidos de ibuprofeno. Granulação. Redução a grãos. O processo de granulação é fundamental, pois os compostos farmacêuticos mais finos necessitam da granulação para melhorarem sua fluidez e propriedades de processo antes da compreensão do comprimido. O processo de granulação, ele pode mudar muitas propriedades do produto, assim como ele também pode promover novas propriedades. Esse produto alcançar novos níveis de resistências e porosidade para ir para o processo de compressão. A granulação, ela tem três funções: granulação seca, granulação úmida e combinação direta. A granulação seca, ele é utilizado para formar grânulos sem uma solução líquida, já que o produto a ser granulado pode ser sensível à umidade e ao calor ou não compactar bem. Na granulação úmida, o processo de adição de uma solução líquida aos pós envolve a aglomeração de uma mistura de partículas de pó seca, utilizando um fluido de granulação. O fluido contém um solvente que deve ser volátil para que possa ser removido por meio de secagem e não tóxico. A combinação direta, ela é uma reação onde duas ou mais substâncias se combinam diretamente para formar um novo composto químico. Granulométrica por tamizes. A tamização faz-se por meio de tamizes agitados manuais ou mecanismos sem compressão. Tem aberturas de diversos tamanhos. As peneiras estão concebidas para poderem ser encaixadas umas nas outras, de modo que formem uma coluna de mineração. Na parte superior dessa coluna existe uma tampa para evitar a perda de material durante a peneiração e disseminação de pó. Na base, encaixa-se uma peneira cega, que é denominada panela, que é destinada a receber as partículas menores que atravessam toda a coluna sem serem retidos em nenhuma das peneiras. Superfície de contato. É a área de um determinado reagente efetivamente exposta aos demais reagentes. Para que as reações ocorram, depende do contato entre as substâncias reagentes. Quanto mais fragmentado estiver o sólido, maior será a quantidade de partícula que entrarão em contato, aumentando a probabilidade de ocorrerem choques efetivos e aumentando a velocidade da reação. No caso do comprimido, somente as partículas que se encontram na superfície é que irão reagir com as moléculas de água. O conceito de superfície de contato, ele pode se resumir a: quanto menor for a partícula de um determinado reagente, maior será a velocidade da reação. Análises físicas de comprimidos. A análise física de comprimidos tem por meta julgar se determinadas propriedades ou características do medicamento ou produto estão de acordo com as especificações estabelecidas pelo fabricante. Ah, dentro da análise, dentro dessa análise, existem 4 testes: o de peso, o de dureza, desintegração e friabilidade. O teste de peso, ele é feito em balanças de sensibilidade adequada, e esse teste ele permite verificar se as unidades de um mesmo lote apresentam uma uniformidade. O teste de dureza ele determina a resistência do comprimido ao esmagamento ou a uma ruptura sob pressão radial. O de teste de desintegração, ele verifica se os comprimidos e as cápsulas se desintegram dentro do limite de tempo estabelecido. O teste de friabilidade, ele determina a resistência dos comprimidos à abrasão
ou quando são submetidos a uma ação mecânica de aparelhagem específica. Análises físicas de comprimidos de ibuprofeno. Os resultados de determinação de peso indicaram valores médios com pouca variação e bem próximos do peso médio teórico de 860 mg. Nenhum comprimido apresentou peso individual fora das faixas estabelecidas. Nos testes de dureza, os resultados médios dos comprimidos variam entre 133,9 e 205,3 newtons. Outra observação importante em relação aos resultados de dureza é que a média dos resultados das amostras CP9, CP10 e CP11 foi bem superior à média global de todos os lotes. Os índices de friabilidade dos comprimidos variam entre 0,15% e 0,33%, estando bem abaixo do limite estabelecido no Método Geral de Farmacopeia Brasileira, quinta edição, que é 1%. Comprimidos com maior resistência física ao esmagamento deveriam apresentar também maior resistência à abrasão mecânica, estabelecida no ensaio de friabilidade, que não foi observado para os pontos centrais. Os valores médios de desintegração dos comprimidos em água purificada a temperatura de 37 graus, variam entre 2,43 e 7,34, mostrando-se bem abaixo do limite de 34 minutos estabelecido. Seguindo a tendência apresentada pelos resultados de dureza, os 3 maiores resultados foram obtidos para as amostras CP9, CP10 e CP11. Dissolução ibuprofeno. Observando a figura, foi possível identificar que o medicamento de referência apresentou um perfil de liberação bem parecido com os perfis dos lotes CP1, CP2 e CP3, todos apresentando liberação próxima a 90% em 5 minutos de teste. Os lotes CP5, CP9, CP10 e CP11, por sua vez, apresentaram o início de liberação mais lento. Agora vocês vão assistir um vídeo que irá ajudar vocês a compreenderem melhor o assunto que foi apresentado durante todo o vídeo.